Fala meu povo, João Abrantes na área, e nesse vídeo eu vou falar sobre aquelas pessoas que são extremamente ignorantes, mas que ao mesmo tempo se acham inteligentíssimas e que não aceitam ser contrariadas. Mas João, você já não gravou um vídeo sobre isso, que tá com o título de A Real sobre a Síndrome do Sabe Tudo? Então, eu gravei sim um vídeo sobre a Síndrome do Sabe Tudo, também conhecida como Efeito Dunning-Kruger. Eu vou até deixar o link aqui embaixo na descrição. Mas não é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. O que eu vou abordar nesse vídeo é um fenômeno parecido com o efeito Dunning-Kruger, mas que se chama sofomania. Segundo o dicionário Michaelis, sofomania é a mania de querer se passar por sábio. E o que diferencia sofomania do efeito Dunning-Kruger? No efeito Dunning-Kruger, a pessoa pelo menos teve acesso aos fundamentos do conhecimento no qual ela acha que é uma especialista. Ela leu alguma coisa, ela pesquisou alguma coisa, só que ela acabou desenvolvendo uma ilusão de que só o básico já é o suficiente para ela se posicionar como uma autoridade naquilo. Na sofomania, não. Na sofomania, a pessoa se posiciona como uma autoridade sem nem ao menos ter lido ou pesquisado alguma coisa. Ué, João, e no que ela baseia os argumentos dela? Intuição, observações e vivência pessoal. Pessoas sofomaníacas costumam ter a seguinte linha de raciocínio: se eu não vi ou então não vivi, então é mentira. Por exemplo, imagina um cara chamado Diogo que nasceu e cresceu numa cidade do interior tão pacata, mas tão pacata, que o índice de violência de lá é praticamente zero. Você pode andar na rua sozinho na hora que você quiser, que nada acontece contigo. Você pode deixar a tua carteira na mesa do restaurante e ir no banheiro, que quando você voltar, ela ainda vai estar lá, intacta. Enfim, em um belo dia, o Diogo abriu o Facebook dele e deu de cara com a seguinte notícia: Brasil sobe no ranking de países mais violentos do mundo. Qual seria a reação de uma pessoa sensata? Bom, para o Brasil estar nessa posição é porque eles muito provavelmente fizeram uma média do índice de violência de todas as cidades do país para ter um panorama geral. E com certeza a minha cidade é uma exceção, graças a Deus. Só que o Diogo não é uma pessoa sensata. Ele é sofomaníaco. O que ele não só pensou, mas fez questão de comentar? KKKKKKK, isso é tudo mentira. Tô com 37 anos, nunca fui assaltado e nem conheço ninguém próximo de mim que tenha sido. Eu posso sair a hora que eu quiser, vestido da maneira que eu quiser, usar meu celular, que não acontece nada comigo. O Brasil é um dos países mais seguros do mundo. O salário da polícia é o dinheiro mais fácil que eu já vi alguém ganhar. Isso aí é tudo fake news, é tudo conspiração para poder queimar a imagem do Brasil e boicotar o turismo aqui no nosso país. É basicamente esse o modus operandi dos sofomaníacos. Eles fazem predições sobre o oceano usando como base o aquário onde eles estão acostumados a nadar. Essas são aquelas pessoas que acham que as observações pessoais e as experiências de vida que elas tiveram têm mais validade que os estudos, que as pesquisas, que os artigos que foram produzidos por profissionais que são uma referência naquele assunto que elas estão teimando que elas sabem mais. O que elas quase sempre respondem quando você apresenta alguma evidência sólida, embasada, que contradiz o que elas pensam? Ah, esse povo é cheio de teoria. A realidade é muito diferente do que eles falam nesses estudos aí. E nada do que você disser vai convencer essa pessoa do contrário. Não adianta você dizer que os especialistas que fizeram esses trabalhos estudaram dezenas, centenas, de repente milhares de pessoas que viveram aquela situação em questão para poder encontrar um denominador comum. Não adianta você dizer que muitos desses trabalhos foram replicados por especialistas de outros países para poder confirmar que a validade deles é global, que ela não está restrita à cultura do país de onde eles vieram. Não adianta você dizer para essa pessoa que se a experiência dela com esse assunto foi diferente, que isso não invalida o que é consenso, que isso significa que ela é uma exceção. E tá tudo bem porque toda regra prevê exceções. Não adianta. Discutir com sofomaníaco é igual jogar xadrez com pombo. Ele vai subir no tabuleiro, vai derrubar as peças todas, defecar pela superfície inteira e vai sair de peito estufado se achando vitorioso. É uma batalha que nem vale a pena você começar, porque você só vai perder o seu tempo e só vai se irritar. E por que essas pessoas são assim? A resposta mais provável, não estou dizendo que é a única, mas a mais provável é baixa autoestima. Pensa comigo, quando uma pessoa sofre de baixa autoestima, é muito comum ela desenvolver uma associação entre o que ela pensa e quem que ela é. Quando isso acontece, tudo aquilo que contraria o que ela tem como certo acaba sendo interpretado
interpretado como um gesto de rejeição. E ela não quer ser rejeitada. Então o que ela faz? Ela vai lutar até as últimas consequências para impor o que ela acha, nem que seja vencendo a outra parte pelo cansaço. E com isso escapar da dor da rejeição. E o mais curioso é que esse tiro quase sempre acaba saindo pela culatra, né? Porque pode até ser que ela, entre aspas, vença essa disputa no primeiro momento. Mas o preço que ela muito provavelmente vai pagar por isso vai ser o afastamento de quem está à sua volta, porque é muito complicado aguentar alguém assim no médio e longo prazo. Em outras palavras, quanto mais essa pessoa luta para evitar a rejeição, maior a probabilidade dela ser rejeitada de fato. Eu quero deixar bem claro que o problema não está no uso da intuição ou da vivência para tirar conclusões sobre a realidade. Até porque, se você parar para pensar, esse tipo de atitude é natural no ser humano. Tudo que a gente vê, o que acontece com a gente, o cérebro automaticamente começa a buscar uma explicação para aquilo. E nem sempre ele já vai ter uma resposta certa disponível. Aí o que ele vai fazer? Ele vai criar a sua própria resposta usando aquilo que ele tiver à sua disposição naquele momento. Então, repetindo, isso é natural, não é esse o problema. O problema é quando o indivíduo insiste em manter essas conclusões erradas, mesmo depois dele ter tido contato com as evidências que contrariam o que ele acha. Porque o nosso universo é do tamanho do nosso conhecimento. E pessoas que não têm a humildade para rever os próprios paradigmas e expandir os horizontes, bom, elas estão simplesmente se sentenciando a viver dentro de uma bolha. Vive presa sem saber que está presa. Olha, a gente está vivendo uma pandemia muito grave e não é da Covid que eu estou falando não. Eu estou falando da pandemia de ignorância que começou muito antes da Covid e que continua se alastrando até hoje. Cada dia que passa, mais e mais pessoas estão sendo afetadas pela sofomania, pelo efeito Dunning-Kruger, pelo negacionismo e outros sintomas extremamente graves. Isso nem sempre é culpa delas. A internet é cheia de algoritmos. Tudo aquilo que a gente clica, esse algoritmo interpreta como alguma coisa que a gente gostaria de ver com mais frequência. Então chega um momento que nossas redes sociais, nossos navegadores, nossos feeds só ficam exibindo notícias e artigos que corroboram o que a gente gosta ou deixa de gostar. É claro que isso acaba polarizando as pessoas, porque elas ficam concentradas em bolhas virtuais e crentes que elas que são as detentoras da verdade. Infelizmente, não tem nada que a gente possa fazer pelas pessoas que já foram afetadas por esse mal. Porque a cura só depende delas. E para que isso aconteça, elas têm que se conscientizar de que elas estão doentes. O que é muito difícil de acontecer. Não é impossível, mas é muito difícil. Por hora, o máximo que a gente pode fazer é focar na nossa prevenção contra esse mal para que nós não viremos as próximas vítimas dele. Porque se ele continuar se alastrando desse jeito, vai chegar uma hora que a convivência com o próximo vai ficar insustentável. Fora o risco da banalização do conhecimento técnico e da qualificação acadêmica. E qual é a maneira certa da gente se prevenir contra esse mal? Bom, segundo o professor Michael Patrick Lynch, autor do livro The Know-It-All Society, existem 3 coisas que nós podemos fazer a partir de agora para impedir que esse mal tome conta da gente. Número 1, acreditar nos fatos. Não é porque alguém pensa diferente ou porque a vivência dessa pessoa foi diferente que os fatos que foram levantados pelos especialistas perderam a validade, mesmo que essa pessoa conheça uma galera que tenha o mesmo pensamento errado que o dela. Já dizia Protágoras, se a medida de todas as coisas é o homem, então seu conhecimento está limitado pelos seus sentidos, que variam de pessoa para pessoa. Dessa forma, se existem acordos comuns entre os homens, estes não resultam do conhecimento da verdade, mas sim de meras convenções entre eles. A ciência também erra, mas eu te garanto que ela erra muito menos que o nosso amigo Diogo, que nunca saiu da cidade onde ele nasceu e cresceu e que fica usando a vivência dele como parâmetro para poder julgar a realidade como um todo. É muito mais confortável viver numa bolha onde todo mundo pensa igual. Quem é que não quer ter razão o tempo inteiro? Quem é que não quer ser validado o tempo inteiro? Só que tem um problema. Segundo o professor Lynch, esse ceticismo em relação à realidade é um atalho para a tirania. E você nem precisa ir muito longe para ver como que esses grupinhos de pessoas com pensamentos e interesses em comum são agressivos com aqueles indivíduos que pensam diferentes, que estão fora do círculo social deles, do círculo de interesse deles. Número 2, questionar o conteúdo pesquisado, no sentido de não se contentar com as primeiras informações que aparecerem. O Google deixou o cérebro humano mais preguiçoso. Não foram poucas as pessoas que perderam o hábito de questionar
questionar a validade das informações que aparecem para elas. Então, sempre que a gente for pesquisar alguma coisa, vamos procurar aprofundar essa pesquisa para ver se é realmente aquilo. Um exemplo pessoal: sempre que eu encontro um artigo que tem alguma informação que eu acho relevante compartilhar com vocês, eu sempre dou uma olhadinha nas fontes que esse artigo está citando. Então, quando o artigo fala alguma coisa do tipo, segundo um estudo realizado na Universidade de Toronto, eu procuro esse estudo para ver se ele existe de verdade. E olha, vocês iam ficar surpresos com a quantidade de site que fala sobre estudo X feito pela Universidade Y, que esse estudo nem sequer existe. E número 3, exercitar a humildade. Uma pessoa humilde é uma pessoa que se compromete com a realidade. Quando ela está diante de alguma evidência que contraria a visão de mundo dela, ela tem a maturidade para rever os próprios conceitos e com isso evoluir como ser humano. Ela tem total consciência de quem que ela é, do que ela já aprendeu e do que ela é capaz. Mas ela sabe ao mesmo tempo que a vida é uma jornada de aprendizado constante e que sempre tem espaço para mais. Nas palavras do Dr. Lynch, a nossa sociedade não é muito boa no quesito de reforçar ou encorajar a humildade, e isso se deve em partes pela confusão que as pessoas fazem entre arrogância e confiança. É mais fácil ser arrogante. É mais fácil ser alguém que se acha o dono ou a dona da razão e que sempre está com tudo sob controle. Mas isso é só mais um exemplo da má fé que tem sido abordada ao longo desse conteúdo aqui. Como já diria Isaac Newton, se eu fui capaz de enxergar mais longe, foi porque eu andei em cima dos ombros de gigantes. E se você tiver com dificuldades para poder reprogramar sua mente e desenvolver uma autoestima saudável, eu posso te ajudar com isso. Eu gravei um vídeo falando sobre um workshop de transformação interna que pode dar um belo de um empurrão na tua maneira de pensar, de enxergar a vida em apenas um dia. Se você quiser saber mais, clica no link que está aqui embaixo, logo no comecinho da descrição, onde o botãozinho que vai aparecer aqui nesse cantinho assim que o vídeo estiver acabando, beleza? E foi esse vídeo de hoje. Se você curtiu, dá uma forcinha, clica aqui no like. Dúvidas, comentários, sugestões, estudos de caso, use e abuse do espaço aqui embaixo. E no mais, um grande abraço e até o próximo vídeo.